Boa noite a todos e a todas. Hoje nós estamos aí na última aula antes da prova. Hoje é dia 16 de junho de 2020 e eu resolvi fazer um resumo, uma aula para revisar e fazer uma revisão, uma aula de revisão para vocês para a prova. Não sei se a gente vai conseguir falar de tudo, mas eu vou tentar. Bom, eu gostaria que vocês abrissem os materiais de vocês para caso vocês queiram seguir a aula de hoje, eu vou me basear no material que eu deixei para vocês. A partir da aula número 14, que é a primeira aula antes da prova, ou melhor, depois da N1, foi a matéria nova que eu passei para vocês, formas de testamento. Ok, vamos lá então. Qualquer dúvida, vou mandar aí no chat do bate-papo. Pessoal, formas de testamento. Lá no artigo 1862 do Código Civil, traz quais são as formas ordinárias de testamento. Por que ordinárias? São as mais comuns. Então, geralmente, existem 3 formas de testamento. Quais são elas? O público, o cerrado e o particular. Então, regra geral, existem 3 formas de testamento: o testamento público, o testamento cerrado e o particular. Qual que é a diferença deles? Bom, em primeiro lugar, você tem que saber que testamento, para ele ter validade, para ele ser aceito como um testamento sem vício, ele precisa cumprir todos os requisitos legais. Então, todas essas formas de testamento são formas de testamentos que exigem requisitos que devem ser cumpridos. Uma vez que não são não cumpridos, eles podem ser nulos ou anuláveis, ok? Então, vamos falar primeiro do testamento público. O testamento público está no 1864 do Código Civil, é a primeira forma de testamento ordinário, tá? Então, o que é o testamento público? O próprio nome já diz, ele não é segredo para ninguém. Ele tem uma certa publicidade, só que essa publicidade que é feita pelo testamento público exige que seja um testamento feito lá no cartório, lá no tabelionato de notas, precisa da presença do tabelião, e o testador vai levar a intenção dele, que ele quer ali direcionar o seu patrimônio, ele vai levar ou na cabeça ou escrito, ele tem liberdade para levar no caderninho, ele pode levar isso, ele não precisa levar nada, mas aí ele tem que dizer para o tabelião o que ele quer que conste no testamento. E quem vai redigir esse testamento, peraí que eu saí aqui da aula. Quem vai redigir esse testamento não é o testador. O testamento público é feito pelo tabelião. É o tabelião que vai redigir esse testamento lá no cartório, no tabelionato de notas. Só que é óbvio, depois que o tabelião redigir o testamento, ele vai ler por testador, até porque o testador precisa saber se aquele testamento está conforme a sua vontade. Lembrando que esse testamento precisa de ter o quê? 2 testemunhas. A maioria dos testamentos exige 2 testemunhas. O único testamento que exige apenas, ou melhor, que exige mais uma testemunha é o particular. Então, todos os testamentos exigem 2 testemunhas, com exceção do particular, que exige 3. Então, a gente já viu aqui o testamento público, que é aquele feito lá no tabelionato de notas, no cartório, e quem redige o testamento é o tabelião e não o testador. A vontade é do testador, o direcionamento é do testador, só que quem vai redigir é o tabelião. No final, o tabelião vai ler em alta voz, tanto para o testador quanto para as 2 testemunhas que ele levar todo mundo a
turma vai assinar ali aquele ato, aquele termo, e esse termo será chancelado pelo tabelião. É o testamento público. Ok, vamos passar para frente, então. A próxima forma de testamento ordinário é o testamento cerrado. O que significa cerrado com C? Significa fechado. É o famoso testamento que traz em seu objeto, que traz em seu conteúdo, um conteúdo sigiloso. Só o testador sabe o que tem ali. Esse é o testamento cerrado. Mas ele também precisa da chancela do tabelião. Então, bem assim como o testamento público, o testamento cerrado também é feito lá no tabelionato de notas. A diferença é que o cerrado só é conhecido, o seu teor, pelo testador. O testador já é ele que vai redigir. Ou é o testador que redige, ou é a pessoa a seu rogo, a seu pedido, sua confiança que vai redigir, desde que ele assine todas as folhas, enfim. Mas aí tem que ter a chancela do tabelião. O tabelião não precisa saber do conteúdo. O tabelião só vai chancelar aquele testamento, tá? Então, esse é o testamento cerrado. Também exige a presença de 2 testemunhas, só que essas testemunhas também não vão saber o conteúdo do testamento, porque ele é segredo, gente. Testamento cerrado, a única pessoa que sabe do conteúdo é quem escreveu, no caso, o testador. As testemunhas estão ali só para validar o ato no cartório. Elas vão, junto com o tabelião, assinar a chancela do testamento, mas elas não precisam saber do teor. Próxima forma de testamento ordinário, particular. Então, nós temos 3 formas de testamento ordinário. Primeiro, testamento público. Segundo, testamento cerrado. E terceiro, testamento particular. Qual que é o testamento particular? Ele não exige, a principal diferença, ele não exige presença de tabelião. O próprio testador faz, o próprio testador guarda, só que precisa de mais uma testemunha. Então, em todas as outras formas de testamento que nós vimos, são apenas 2 testemunhas. Aqui são 3, tá? Uma forma de você lembrar é porque a gente sempre pensa em 4 pessoas participando ali. No testamento público e no cerrado, é o tabelião, as 2 testemunhas, o testador. Aqui é o testador e não tem tabelião. Então, quando são 4 pessoas que têm que presenciar, coloca uma testemunha no lugar do tabelião, para te ajudar a lembrar, tá? Então, sempre pensa em 4 pessoas participando. Testador, tabelião, 2 testemunhas. O particular não exige tabelião, então, no lugar do tabelião, a gente taca uma testemunha. Então, são 3 testemunhas no testamento particular. Aí, essas sim, essas vão ter que saber do teor do testamento. Por quê, gente? Porque não tem ninguém para dar fé pública, não tem cartório, não tem tabelião. A única pessoa que iria saber seria quem? O testador, só que foi ele que redigiu. Quem garante que esse testamento depois não vai ser forjado? Então, para evitar falsificação de testamento, porque não tem a chancela do tabelião, aí as 3 testemunhas elas têm que ouvir ou ler juntamente com o testador que está escrito ali. Lembrando que testemunha não pode ser beneficiada em disposição testamentária. Essa disposição testamentária que beneficia a testemunha de testamento é nula. Estou admitindo o pessoal aqui, gente, por isso que eu fiquei muda. Ok, continuando. Então, nós vimos as 3 formas de testamento ordinário: público, cerrado e particular. Só que tem as exceções. Quais são as exceções? Os testamentos excepcionais. Quais são os testamentos? Por que a gente fala testamento excepcional? Porque a lei presume que, às vezes, alguém pode estar passando por uma situação difícil, não ter ali acesso a um tabelião, não ter acesso a um cartório, precisa fazer um testamento, de repente está com um problema de saúde,
quer destinar seus bens. Aí vem as formas especiais de testamento. Quais são as formas especiais de testamento? São o testamento marítimo, o aeronáutico e o militar. Professora, qual que é o artigo que está falando sobre isso? O artigo 1886 do Código Civil fala que são testamentos especiais. O marítimo, o aeronáutico e o militar. O marítimo e o aeronáutico são parecidos. A diferença é que um é no mar, num navio, num barco no mar, e o aeronáutico é no ar. É bem óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito. Então, o marítimo e o aeronáutico são muito parecidos dentre os requisitos legais, só que a diferença é que um acontece em viagens marítimas e outro em viagens aeronáuticas. Pois bem, qual que é o conceito? É o testamento feito em viagem. Qualquer pessoa com capacidade para testar que se encontre em navio nacional, ou seja, a bandeira tem que ser nacional, ele pode ser de guerra ou mercante, que é o comercial. Precisa de 2 testemunhas também. Olha aí a presença das 2 testemunhas novamente. A gente sempre vai ouvir aí que são necessárias 2 testemunhas, menos no particular, muito bem, que são 3, né? Que a gente acabou de ver. Quem que vai fazer o papel do tabelião aqui no navio? O comandante, tá? Então, no navio, quando eu quero fazer um testamento marítimo, eu preciso chamar 2 testemunhas, além do comandante. E o comandante vai fazer o papel do tabelião, ele vai ouvir ali. O testamento marítimo, ele pode ser tanto o público, a formalidade do público, quanto do cerrado, só que quem faz o papel do tabelião é o comandante do navio. Então, ele vai registrar onde? Lá no diário de bordo do navio. A diferença é que no aeronáutico, o piloto não pode deixar a administração do voo ali, né? Então, ele indica alguém. No aeronáutico, a mesma coisa, o testamento pode ser feito na modalidade pública ou cerrada, mas o comandante vai indicar alguém, porque ele não vai deixar no piloto automático o avião para ir fazer um testamento para o fulano que está ali, né, no voo. Então, ele indica alguém, se alguém vai lá, faz o testamento e registra no diário de bordo. Por fim, o testamento militar. O testamento militar ele só pode ser feito por pessoas das Forças Armadas, por integrantes das Forças Armadas. Também exige 2 testemunhas. Artigo 1895 do Código Civil trata desse testamento, 1893, 1895 trata do testamento militar, e esse testamento militar também pode ainda ser chamado de nuncumpativo quando aquele militar está numa situação extrema, ele está morrendo, ele está sendo bombardeado, e aí eu até dei o exemplo do filme do resgate do soldado Ryan, que eu quero até assistir de novo, porque tem muito tempo que eu não assisti esse filme. Quer dizer, ele está ali morrendo, sendo bombardeado, precisa de fazer o testamento. Num compatível, ele está correndo o risco de morte, então ele chama o quê? Ele chama ali os militares para dizer qual é a vontade dele. Ele não nem vai escrever, ele vai dizer em alto e bom som o que ele quer que aconteça, qual que é a destinação dos seus bens. Se ele quiser reconhecer um filho, também ele reconhece, que a gente sabe que testamento trata de bens estou lá na aula de Civil 4, trata de patrimônio material e imaterial também. Qual o número de testemunhas? 2 testemunhas também. Então, vocês viram que todas as formas de testamento exigem 2, menos o particular, que exige 3. Vamos passar para frente, então. Disposições testamentárias também é matéria de prova. O que são as disposições testamentárias? São aquelas manifestações, se você quiser acompanhar comigo, é o material da aula número 15. São as manifestações, as disposições testamentárias são as manifestações de vontade do testador. E
elas precisam obedecer a algumas regrinhas, porque senão elas podem ser anuladas, elas podem perder efeito, caducar, fazer o testamento caducar. O que é caducar testamento? Ele é até válido, mas ele perde efeito. Lembra quando a gente estudou revogação do testamento, que a disposição testamentária contraria a última disposição, a matéria tratada, o conteúdo do Novo Testamento contraria do Antigo Testamento, então a disposição testamentária nova revoga a antiga. Pois é, então, além dessa questão de poder revogar disposições antigas, elas também produzem efeitos de acordo com a sua disposição. Por exemplo, não podem dizer respeito à legítima, isso é óbvio, né? Tem que obedecer ali os bens dos herdeiros necessários, a não ser que eles não existam. Os quinhões têm... Deixa eu ver aqui. Quando disporem sobre necessitados dessas disposições e o testador não determinar para qual entidade vai, é do domicílio do testador, é alguma entidade que trabalha com necessitados do domicílio do testador, de onde ele morreu. A gente sabe que o testamento ele tem que ser interpretado no sentido de cumprir a vontade do testador. Então, por exemplo, se acontece o erro no momento de designar um herdeiro, eu quero designar A, mas eu designo B, e dá para interpretar que foi A que eu queria designar. Eu errei o nome, mas pela interpretação da disposição testamentária dá para perceber que, na verdade, eu queria beneficiar outro herdeiro. Ah, foi o médico que cuidou de mim quando eu peguei Covid-19, ele que me sarou, não sei o quê, o chefe da equipe médica. Aí ele chamava Alisson e eu falei João no testamento. Todo mundo sabe que é o Alisson, porque foi o Alisson que cuidou de mim, mas eu errei o nome. Então, mesmo que aconteça esse erro, se eu conseguir interpretar e identificar o herdeiro, tudo bem. Agora, se não dá para identificar, já era, a disposição é nula. Se houver excedente nas disposições testamentárias, por exemplo, eu posso testar sobre 500 mil e eu testo sobre 600. O remanescente, aí, o excedente, ele retorna ao acervo geral e vai para os herdeiros necessários. Isso acontece também quando a gente estuda a redução, né, da disposição testamentária. Se eu testei acima da legítima, aí aqueles herdeiros beneficiados do testamento, eles vão ter a sua herança reduzida até cumprir a legítima dos herdeiros necessários. Não que eles vão deixar de herdar, eles só vão ter a herança reduzida. Ok. Basicamente, de disposição testamentária é isso, qual é o que a gente volta. Vamos para frente. A aula 16, material da aula 16, fala justamente da redução. Quem tem herdeiros necessários precisa preservar a legítima. Lembra que herdeiros necessários são descendentes, ascendentes, cônjuges e companheiros. Então, se eu tenho um cônjuge, eu já tenho que separar a legítima. Se eu tenho um filho apenas, eu já tenho que preservar a legítima e só posso testar de 50% do meu patrimônio. E aí, se eu testar além disso, esse herdeiro que seria beneficiado pelo testamento, ele vai ter o seu quinhão reduzido para que a legítima seja respeitada. Vamos para frente, aula 17, legados. Legado é o quê, gente? Aquele bem específico que eu direcionei para um herdeiro que é testamentário, porém é considerado como legatário. O herdeiro testamentário que é beneficiado com um bem específico, com um legado, é chamado de herdeiro legatário. Perfeito.
Eu até deixei uma frase para vocês, o legante por meio do... É para vocês interpretarem, né? Para ver se vocês entendem. O legante, por meio do codicilo, contemplou o honrado com uma deixa a ser entregue pelo onerado. Isso aqui foi sacanagem mesmo, eu não deixo um trem desse na prova, não. Mas o que que fala aqui? O legante. Quem que é legante? Aquele que fez o testamento, que deixou, que beneficiou alguém através de um legado. Por meio do codicilo. O que que é codicilo? Codicilo é um tipo de testamento mais simples. Contemplou o honrado, honrado é o herdeiro beneficiado, com uma deixa a ser entregue pelo onerado. Deixa é a parte da herança que foi determinada no testamento para ser entregue pelo onerado. Quem que é onerado? Alguém que ficou de entregar o legado, porque o herdeiro legatário tem uma especificidade, diferente do testamentário, que pelo princípio da Saizine ele já recebe automaticamente, pelo menos no mundo da imaginação, ele já recebe automaticamente a propriedade da herança, tanto o herdeiro necessário quanto o testamentário. O legatário não. O legatário precisa de um intermediário que vai entregar para ele esse bem. Então, ele vai ter a propriedade plena depois que esse onerado, que é uma pessoa indicada pelo próprio testador, entregar esse bem para ele. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar de legado. Vamos passar para frente. Direito de acrescer. O que é o direito de acrescer? As pessoas beneficiadas pelo testador podem ter seu direito acrescido em algumas situações. Lembra quando os herdeiros de uma mesma disposição testamentária, caso o herdeiro que está na mesma disposição testamentária abra mão daquela herança ou não possa receber aquela herança, aí nesse caso acresce ao quinhão do seu co-herdeiro ou do seu colegatário. Quando eu falo co-herdeiro e colegatário, é porque eles são beneficiados pela mesma disposição testamentária. Co-herdeiro, porque eles são herdeiros testamentários. Colegatários, porque são herdeiros legatários do mesmo legado. Deixa eu ver aqui. Nós vimos que o herdeiro que já tem nomeado um substituto é uma exceção à regra do direito de acrescer. Por exemplo, nós temos ali dois colegatários, João e Maria. Eu dava o exemplo do João e Maria para vocês. Eles receberam um apartamento. Aí o João, ele renunciou à herança, à parte do apartamento que ele tinha ali com a Maria. Então, a Maria é colegatária, é uma herdeira colegatária junto com o João. Acresce a parte da Maria, ou seja, a Maria vai ficar com o apartamento, com a parte que era do João. Só que aí tem uma exceção a essa regra. Se o testador, na hora que ele direcionou o patrimônio para o João e para Maria, aquele legado para o João e para Maria, se ele já identificou um substituto para eles, aí não tem direito de acrescer. Se o João renunciar, vai para quem? Para o herdeiro substituto? Então, a Maria vai continuar tendo um colegatário, que é o substituto do João, que renunciou à herança, ou que não pôde receber a herança por algum motivo, morreu, é pré-morto.
Herdeiro testamentário tem direito de representação, gente? Não, né? Só herdeiros necessários podem herdar por representação. Herdeiro testamentário não existe. Se o herdeiro testamentário faleceu antes do autor da herança, esse patrimônio volta para o acervo, ou vai para o herdeiro, ou vai para o acervo, ou para o substituto. Se não, deixou filho, não tem, esquece. Não tem direito de representação para herdeiro testamentário. Herdeiro necessário tem desde que seja descendentes. Os descendentes têm direito de representação, ascendente não. Deserdação também a gente viu. A gente viu deserdação e indignidade, né? São duas formas de se excluir o herdeiro. Só que a indignidade nós vimos antes da prova da N1, né? Então foi a matéria de N1. Lembrando um exemplo, a Suzana Richthofen, ela foi declarada indigna. Então quem faz a declaração de indignidade? Os herdeiros ou o Ministério Público ou qualquer interessado depois da morte do autor da herança. Deserdação, não. A deserdação ela é feita pelo próprio autor da herança, se ele quiser, certo? Ele pode fazer essa deserdação ainda em vida. E os requisitos, as causas de deserdação são as mesmas da indignidade, que estão no artigo 814 do Código Civil, e as causas do artigo 1962 e 1963. Tanto descendentes podem deserdar ascendentes, quanto ascendentes podem deserdar descendentes. Essas hipóteses legais são bem simples, eu vou deixar para vocês lerem em casa. Está lá no material da aula número 19. Substituições. Substituição ocorre quando um herdeiro suplente nomeado pelo testador recebe a herança ou legado que um herdeiro ou legatário titular não aceitou ou não pôde receber, bem que lhe foi deixado por testamento. Regra geral é que a gente estudou lá nos colegatários, né, que a exceção de acrescer ao direito de acrescer, e aí tem algumas regrinhas aqui nessa para indicar o herdeiro substituto. Só pode ser feito na sucessão testamentária e é um negócio jurídico condicional, ou seja, o substituto, ele não é herdeiro, ele só vai ser herdeiro se aquele herdeiro que ele vai substituir abrir mão da herança ou falecer. Por isso que fala que substituição é um negócio jurídico condicional. Não vai incidir dupla tributação, a herança é a mesma. Então, por exemplo, o herdeiro é João e o substituto é o Paulo. O João renunciou à herança, então vai passar para Paulo. O tributo é só um. Quem vai passar a herança para o último herdeiro é o autor da herança. Então, ela não vai passar primeiro para o herdeiro principal para depois passar para o substituto. Ela já transmite automaticamente para o substituto quando aquele herdeiro abrir mão da herança ou for pré-morto. Então, não passa para um e vai para outro, não. Já vai direto do autor da herança. O fato gerador é só um. Então, é por isso que só paga um tributo, imposto de transmissão causa-mortes. As causas que geram a herança por substituição. O herdeiro principal ou não quer ou não pode receber herança. Artigo 1947. Então, ou ele não quer, ele renuncia
ou ele não pode receber herança. Como que ele não pode receber herança? Quando ele morre antes do autor da herança, também quando ele morre ao mesmo tempo, a comoriência, lembra do acidente de avião, morreu todo o autor da herança e o herdeiro morreram ao mesmo tempo, isso também dá direito à herança por substituição. Declaração de indignidade também dá direito à substituição. Beleza, vamos para frente. Aí tem as classificações lá, substituição vulgar, coletiva, recíproca. Aí depois vocês leem no material, é fácil. Senão não dá tempo de eu falar tudo. 21. Revogação do testamento. O testamento é um ato revogável, então, a partir do momento que o testador muda de ideia, ele pode revogar. E como que ele revoga? Ou ele faz um testamento dizendo que o testamento dele não vai ter mais validade, não tem mais efeito, ele faz um testamento só para revogar o antigo, ou ele faz um testamento com disposições testamentárias que vão contrariar as últimas disposições. E a mais atual revoga a última se elas se chocarem no seu conteúdo. Lani, se não chocarem, se as disposições testamentárias novas não chocarem com as disposições testamentárias do Antigo Testamento, aí a gente vai ter 2 testamentos com efeito jurídico. Isso pode acontecer. Então, ou o Novo Testamento revoga apenas algumas disposições testamentárias do Antigo Testamento. Mesma coisa, vão ter 2 testamentos e as disposições que não forem contrárias umas às outras vão continuar tendo efeito. Não vão ter sido revogadas. Lembrar que sempre é a vontade do testador que é levado em conta quando a gente vai interpretar aí se revogou ou não. Essa revogação pode ser total, parcial ou nula a total. As disposições do Novo Testamento foram de encontro com todas as revogações do Antigo Testamento. Revogação total. Revogação parcial, apenas parte das disposições testamentárias do Antigo Testamento foram contrariadas e outras ainda têm vigência, têm validade, ok, parcial. Revogou só uma parte do testamento. Revogação nula. O testador faz o Novo Testamento apenas para dizer que o Antigo foi revogado. Ele não traz disposição testamentária ali, interesse nenhum. Ele só fala que está revogando. Sempre vai ser necessário um testamento para revogar outro. Essa revogação é sempre feita através de testamento. Quem tem capacidade para revogar testamento? O mesmo que tem capacidade para fazer testamento. A capacidade é a mesma. Onde que está escrito capacidade para testar? Artigo 1860 do Código Civil. Além dos incapazes, não podem testar os que no ato de fazê-lo não tiverem pleno discernimento. Parágrafo único, podem testar os maiores de 16 anos. Então, já tem 16 anos, pleno discernimento, pode testar. Tem a revogação expressa, a tácita, a presumida. A expressa já está ali expresso no Novo Testamento, que está sendo revogada o Antigo Testamento. A tácita, como as novas disposições contrariam as últimas, nem precisa estar expresso que estou revogando o meu Antigo Testamento. É óbvio que se eu direcionei um apartamento que era para o João, agora eu estou direcionando para Maria, automaticamente a disposição testamentária do Antigo Testamento que falava que era para um, já foi revogada. Tacitamente. Presumida, o testador destrói o testamento cerrado ou particular. Por que tem que ser cerrado ou particular? Se ele destruir o público, não vai adiantar nada, porque está lá no tabelionato de notas. E todo mundo sabe do conteúdo. O cerrado também é feito lá no cartório, só que, lembra, o tabelião não sabe
do conteúdo do cerrado, é sigiloso, ele só chancela o testamento. Só o testador que sabe do conteúdo, por isso que ele pode destruir o testamento, particular também, ele e as testemunhas. Mas o público não, o público já deu publicidade, já está lá no cartório, então, para ele revogar aquele testamento lá, ele vai ter que fazer outro testamento, ele não pode simplesmente rasgar a via que ele está com ela. Cláusulas, disposições testamentárias e materiais podem ser revogadas? Não. Por exemplo, reconhecer o filho lá no testamento, aí revogou o testamento. Não pode. Vai continuar valendo como prova de filiação, de reconhecimento de filiação. Qualquer dúvida, temos ações, remédios processuais para questionar essa paternidade através de exame de DNA. Mas é prova de reconhecimento de filiação, mesmo que o testamento tenha sido até mesmo declarado nulo. Agora, a última matéria que nós vimos na aula passada, o rompimento do testamento. Quando que o testamento é rompido? A gente fala que ele foi, que ele é considerado um testamento roto. Ele perde os efeitos. Tem alguns doutrinadores que dizem que essa ruptura, esse rompimento, que também é chamado de ruptura, é um tipo de revogação presumida, porque aqui a gente não está falando de validade de testamento. O testamento pode ser válido, ele pode ter cumprido todos os requisitos legais, mas ele perde os efeitos. Por quê? Porque existe um fato e o testador desconhecia esse fato no momento que ele fez o testamento. Por exemplo, a existência de um filho. Quando ele elaborou o testamento, ele não sabia que existia um filho. Então, isso poderia interferir na vontade dele no momento de testar? Se ele soubesse, poderia. Por isso que quando acontece de alguém testar e uma prole, existia uma prole e era desconhecida no momento da elaboração do testamento, esse testamento é rompido, ou seja, perde o efeito. Não precisa de ser revogado, ele perde o efeito automaticamente. Ou o filho nasce depois desse testamento ter sido elaborado. O testamento também é rompido. Artigo 1973 do Código Civil fala das situações onde o testamento é rompido, ou seja, perde os efeitos, pela inexistência ou desconhecimento de descendentes quando da elaboração do testamento. Esses descendentes do 1973 são os filhos. Os demais descendentes, netos, bisnetos e outros parentes necessários entram no texto do 1974. Inexistência ou desconhecimento de outros herdeiros necessários quando da elaboração do testamento. Também rompe o testamento.